Fala, fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Will Europa. Eu sou o Will e eu tô aqui hoje para falar sobre um tema que é extremamente importante. A gente fala muito aqui sobre Portugal, sobre carreira, sobre vida aqui, mas hoje eu quero trazer um assunto que causa muita confusão entre os brasileiros, entre os imigrantes, porque existe um mito entre os brasileiros, principalmente, que vêm para Portugal, e eu quero quebrar esse mito hoje, eu quero destruir essa falácia e mostrar aqui dados reais para a gente conversar um pouquinho olhando para informações que são extremamente relevantes para você que quer vir aqui para Portugal. Se você não me segue ainda, por favor, me segue aí, curte esse conteúdo, compartilha, comenta aqui, ativa as notificações para sempre que a gente criar vídeo você possa ser alertado e notificado sobre os vídeos aqui do canal Will Europa. Galera, hoje nós vamos falar do assunto que é salário. Aqui em Portugal, ordenados, tá? Por que eu vou trazer esse assunto aqui hoje? Porque quando a gente fala de salário em Portugal, existe um grande mito entre os brasileiros de que todo mundo em Portugal, ou a maior parte da população, ganha salário mínimo. Ou seja, todo mundo ganha salário mínimo, tá? E eu quero vir aqui para dizer para vocês que não, tá? Não é todo mundo que ganha salário mínimo em Portugal. Muita gente ganha muito acima do salário mínimo e muita gente ganha salário mínimo, tá? E eu digo isso por quê? Porque a gente precisa trazer uma discussão muito mais voltada para salário médio. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Né? O salário médio, ele diz muito sobre a média que a população ganha. E eu quero trazer aqui dados que são dados oficiais, né? E dados que o próprio governo divulgou sobre o último ano. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Eu já vou aqui mostrar minha tela para vocês para a gente olhar para um dado que é real. Bora lá. Bom, a gente está olhando aqui para um documento que foi disponibilizado pela República Portuguesa, ou seja, é um documento oficial do governo que diz o seguinte: o salário médio por trabalhador atingiu 1.505 euros em 2023, tá? No setor privado, a remuneração média do trabalhador cresceu 7,2 em 2023, face ao período homólogo, e a remuneração média do trabalhador cresceu 27,25 desde 2015, tá? Ou seja, o salário médio de Portugal hoje é 1.505 euros. Will, mas tem muita gente que ganha muito menos do que isso. Tem gente que ganha, muita gente ganhando salário mínimo em Portugal. Ok, galera, tem muita gente ganhando salário mínimo sim. Mas a gente tem que sempre fazer o cálculo pela média. Porque a gente não pode dizer, todo mundo ganha muito pouco ou todo mundo ganha muito. O salário aqui médio é em torno de 1.500 euros. Mas o que é importante dizer também sobre isso? Esse é o salário bruto, tá? Nós não estamos falando de salário líquido. Aqui vai incidir os 11% da segurança social, que é como se fosse o INSS do Brasil, e para além disso o imposto de renda, que aí vai variar de acordo com a realidade de cada um, do perfil de cada um, né? Esse valor superou o referencial no aumento de salário de 5,1 previsto no acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos. Havia um acordo e esse crescimento foi maior, né? Aqui nesse gráfico ainda, ele traz uma análise que eu também acho interessante, que é, deixa eu botar aqui mais para cima um pouquinho, que é o crescimento ao longo do tempo, né? Então a gente pode ver aqui que o salário médio em Portugal em 2015 ele era de 1.179 euros e ele cresceu nesse período de 2015 até 2023 326 euros, tá? Will, cresceu bastante nesse período, sim, tá? A gente vinha aqui, por exemplo, crescendo de 0,5% para 1,5%, para 1,6%, ou seja, um crescimento bem remoto, né? Baixo, um crescimento ínfimo aqui, 2,1, 3, e aqui a gente teve um crescimento bem sustentável, vamos dizer assim, né? De 3,7 para 6,6, foi o maior pico aqui de crescimento dos últimos anos quando se fala de salário médio. Essa conta é uma conta importante, tá? Mas a gente também tem que fazer uma análise que é o que a gente chama de aumento real, né, do salário em economia, que é quando a gente tem uma comparação mais direta com a inflação, né? A gente precisa ter essa ideia da inflação
de como é que está a inflação em Portugal e etc, e como é que isso tem, qual a representatividade disso, né, dentro do aumento de salários. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então tem uma outra matéria aqui do Expresso, né, que diz o seguinte: o salário médio dos trabalhadores em Portugal aumentou 6,6% no ano passado em termos homólogos, e aí os 1.505 euros brutos. A subida foi além do referencial, ela continua aqui, etc., para as atualizações salariais no setor privado. Mas em termos reais, que é aquilo que eu falei, ou seja, considerando a inflação, medida de índice de preços, o incremento foi menor e o salário médio no país avançou 2,3%, tá? Eu não tenho ideia de qual era a inflação nesse período aqui, mas mesmo se a gente for descontar a inflação desse período, o salário já aumentou mais do que, por exemplo, os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 fica bem próximo ali, 1,3%, se a gente for falar essa diferença. Então, eu considero que foi um aumento bastante positivo quando a gente analisa o salário médio em Portugal, tá? Então aqui ela faz essa comparação, né, entre o aumento real e o nominal, né? Então aqui a gente coloca aqui o aumento nominal para 1.505 e o aumento real para 1.261 euros. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque quando a gente analisa salários, a gente não pode analisar só salário, a gente tem que analisar salário versus o que isso teve de aumento, basicamente, de custo de vida. O aumento generalizado de preços, o que isso causou na vida das pessoas, né? E foi um aumento muito bom. Eu acho que o governo português ele está se esforçando para aumentar os salários aqui. Apesar de Portugal ainda está muito distante do resto da Europa quando a gente fala de salário. Por exemplo, se a gente for olhar aqui 2023 pensando numa ordem de grandeza, né, de salários anuais, a gente tem aqui, por exemplo, a Suíça, né? A Suíça que tem um salário anual de 85 mil euros, né? Luxemburgo também muito alto, Noruega, Holanda, Irlanda, Dinamarca aqui. E você vê que a média da União Europeia está em 28 mil euros, tá? E se a gente for olhar Portugal, ele está bem abaixo aqui, né? Ele está mais de 10 mil euros anuais abaixo da média da União Europeia. Esse é um dado importante para quando a gente olha não só para o aumento salarial, mas quando a gente olha para uma perspectiva de o salário em Portugal é muito baixo. Tá? E realmente é muito baixo. Para você ver, Portugal aqui está próximo de países como a Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, que nem de longe tem o potencial econômico, principalmente no que diz respeito a turismo, por exemplo, do que Portugal, e uma série de outras coisas com toda essa expoente saída para o oceano aqui português, né? Um potencial econômico gigantesco que Portugal tem, era realmente para ter um salário muito maior, as pessoas eram para viver muito melhor em Portugal. Mas é uma coisa que a gente está vendo que o governo está tentando buscar aqui melhorias. Só que ele vai ter que acelerar, colocar o pé no acelerador, porque a gente tem aqui uma diferença muito grande quando a gente compara com outros países da União Europeia, tá? Há uma discussão grande quando se fala de salários em Portugal, que é correlacionar o salário com produtividade. E aí há muita discussão de que a produtividade em Portugal é menor do que em outros países da União Europeia. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu não vou discutir com vocês aqui, nem falar sobre isso hoje. A gente pode trazer isso para um outro tema, que é falar sobre produtividade dentro do mercado português. Hoje o que eu quero trazer é realmente uma visão panorâmica do que é salário médio, tá? Will, mas no Brasil não é muito diferente. Não, se você for olhar, por exemplo, o salário médio do Brasil, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar, mas o salário médio do trabalhador brasileiro hoje, tá? R$ 2.979. Então é basicamente o que eu quero dizer o seguinte: somando todo mundo, né, que tem carteira assinada no Brasil, a média dessas pessoas
é R$ 2.979. Não é uma média baixa, tá? Mas a gente sabe, nós que somos brasileiros sabemos que há uma... No Brasil, diferentemente de Portugal, e até para ficar maior aqui para a gente ter uma visão melhor, no Brasil, diferentemente de Portugal, essa diferença, esse abismo entre quem ganha pouco e quem ganha muito é gigante. Então, por exemplo, no Brasil você tem por exemplo, um analista de sistemas ganhando R$ 4.000 e você tem um diretor de TI ganhando 20. Ok? A diferença é muito grande. Você vai ter, por exemplo, uma pessoa nessa empresa ganhando R$ 2.000, R$ 1.500, algo em torno disso, e você vai ter, sei lá, o CEO ganhando 30, 40. A diferença é muito grande. Aqui em Portugal, a diferença é menor. Esse abismo é menor. Então, por exemplo, você vai ter ali uma galera ganhando €1.000 e o CEO, vou chutar aqui, está ganhando 5, talvez 6, né? Algo em torno disso. Se for um CEO de uma empresa muito grande, aí ganha muito mais, né? Mas ele vai estar ganhando 6, 7, algo em torno disso. Os diretores vão estar ganhando em torno disso, um salário bom e etc. aqui em Portugal. Então o abismo ele acaba sendo menor. Ah, Will, mas eu conheço CEO que ganha muito mais. Estou falando de maneira geral, tá, pessoal? Só para dizer que o abismo não é tão grande. Você vai ter um analista de sistemas aqui ganhando €2.000 e você vai ter um IT Manager ganhando, sei lá, 3.500, algo em torno disso. Então, a gente tem que olhar aqui que a diferença ela é muito menor quando a gente fala de cargos e salários, tá? Essa é uma perspectiva também interessante para quando a gente olha de diferença de classes sociais e tudo que envolve isso. O ordenado, o salário é uma componente importante nessa análise. Galera, eu quis trazer essa discussão aqui hoje porque é um tema que realmente é importante de se falar quando a gente olha para classificação, média de salário e etc. E principalmente para quebrar esse mito dos brasileiros que todo mundo em Portugal ganha salário mínimo. Não, todo mundo ganha salário mínimo. Tem muita gente que tem um salário muito maior. E o salário médio hoje está em torno de €1.505 brutos. Tá? Então fiquem com essa informação para vocês. Vocês podem sim, se você tem experiência, se você tem um histórico profissional, você é formado e etc., não tem por que você ficar tão abaixo do salário mínimo. Salário médio, tá? Não mínimo. Não tem por que você ficar tão abaixo do salário médio. Você pode sim ficar ali entre o salário médio, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e tá tudo legal, tá? Faz parte. Se você for um profissional com muita experiência, aí você pode sim lutar por um ordenado maior do que o salário médio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu quero ouvir a tua opinião aqui sobre isso. Coloca aqui e compartilha e me diz aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Tamo junto, é só o começo. Valeu!